Eu queria perguntar para vocês, quem participou do nosso confraria do ano passado? Levantem as mãos. Algumas mulheres, né? Mas a maioria não participou. O ano passado, a gente teve aqui na igreja, nos nossos encontros, um tema muito lindo. O tema era florescer. E ali nós aprendemos muitas coisas. Né? Nós aprendemos sobre os dons do Espírito. Estudamos sobre fidelidade, sobre amor, sobre bondade, sobre alegria, sobre mansidão, sobre domínio próprio, sobre paz, obrigada amiga, sobre paciência, enfim, estudamos muitas coisas. Eu estou recapitulando aqui só para que vocês venham entender o que o Senhor Jesus quer falar conosco, amém? E muitas palavras foram lançadas aqui. E muitas coisas nos afrontou muito. Porque é muito difícil ouvir sobre paciência quando nós não temos paciência, não é verdade? Quem aqui gosta de quando está nervosa, alguém fala assim, ó, calma, tenha paciência. Gente, parece que a gente vira outra pessoa, né? Mas eu não estou nervosa. Não, a gente está nervosa. É muito difícil falar sobre alegria quando a gente está numa situação que não é tão alegre. Acaba que até a alegria do outro acaba nos ofendendo, né? Quando você está num lugar que está todo mundo alegre, mas você não está alegre, você não está vivendo aquele momento de alegria. É só comigo que acontece isso? Não, né? É com muitas de nós. Então, muitas sementes foram lançadas e muitas sementes caiu em boa terra e muitas sementes estão florescendo, porque a gente plantou para colher, amém? Então, nós estamos colhendo muitos frutos, mas acontece de muitas vezes a semente cair numa terra que não é boa. Então, a plantinha ainda não nasceu, a florzinha ainda não floresceu. Então, quando esse ano, né, a gente iniciou esse tema lindo, de dentro para fora, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a bispa nos passou esse tema, na hora eu pensei assim, uau, né? Meu Deus, eu tenho que florescer. O que eu estou colocando para fora? Tantas sementes foram lançadas, mas será que caiu em boa terra? Será que vai nascer uma florzinha daqui? E essa arte, ela foi toda inspirada por Deus, eu tenho certeza disso. Nós temos um coração lindo, real, um desenho real. A gente aprende que é assim, agora a gente está num dorama que é assim. Então, ali é um formato de um coração real e dentro dele está saindo muitas flores, né? Muitas flores. E é isso, é sobre as sementes que são lançadas e quando cai em boa terra, ela é para nascer flores. Amém? Então, nós estamos com esse tema e eu comecei a estudar uma palavra para essa noite. E o coração me chamou muita atenção. Eu amo o coração, né? Eu acho tudo de coração fofo, tudo de coração lindo. E eu comecei a estudar muito sobre coração. E vi que em algumas traduções da Bíblia, o Senhor fala essa palavra 1004 vezes. Ele fala muito sobre coração. Muito. Muito mesmo. E isso me chamou a atenção. E muitos versículos, né, a gente já conhece. Eu não consegui trazer os 1004 porque é muito, amém? Mas eu trouxe uns 500. Brincadeira, gente, é só para ver se vocês ficam até o final. Mas eu trouxe alguns que eu gostaria de estar lendo com vocês. O primeiro é bem conhecido. Então eu vou pedir para vocês lerem juntos comigo, pode ser? Está em Provérbios 4:23. Vamos ler juntas. Acima. Amém? Nesse texto, o Senhor está falando assim, ó, na minha versão. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Então, o Senhor manda a gente guardar muita coisa. Mas, acima de tudo, guarda o teu coração. É algo importante para se guardar. Ed, mas como eu guardo o meu coração? Você guarda o seu coração cuidando com o que você vê,
com o que você escuta e com o que você pensa. Quando você começa a cuidar com essas coisas, automaticamente você está guardando o seu coração. Porque não é tudo que a gente vê que nos faz bem, não é tudo que se escuta que vale a pena, e não é tudo que se fica pensando que vai nos trazer vida. Vocês concordam com isso? E isso não é um conselho meu, é um conselho de Jesus para nós. Ele fala que sobre tudo, ele pede para guardar várias coisas, mas guarda o teu coração, para que você tenha uma vida boa aqui na terra. Então nós temos que cuidar com tudo que nós vemos, pensamos e ouvimos, para que a gente venha ter uma vida boa aqui. Outro texto que eu separei também, que fala sobre o coração, é Ezequiel 36, 26, onde diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. É outra promessa do Senhor para nós. Pois muitas vezes nós não conseguimos guardar o nosso coração. E nós vamos colocando para dentro dele coisas que vai endurecendo, que nós vamos perdendo a sensibilidade do Espírito Santo de Deus para nós. Muitas vezes nós conseguimos haver coisas que vai endurecendo o nosso coração. Nós não olhamos para as coisas positivas que nós temos que olhar. Nós só olhamos para as coisas negativas. Nós não olhamos para as pessoas que acrescentam algo bom para nós. Mas nós olhamos para aquelas pessoas que para nós não são referências. Nós conseguimos dar ouvidos para qualquer fofoca, para qualquer intriga, para qualquer inveja, para qualquer palavra que seja para nos afrontar, ou para nos diminuir, ou para nos afastar do propósito que o Senhor tem para nós. E tudo isso vai endurecendo o nosso coração. Nós começamos a lembrar de coisas que são coisas que nos ferem, que nos magoa. Nós já estamos adultas, mas nós ainda lembramos daquelas palavras que foi lançadas sobre as nossas vidas quando nós éramos criança. E eu não estou dizendo que foi um tempo fácil, eu não estou dizendo que o Senhor, permitiu você passar por isso e que você não tem nem que lembrar. Não, você vai lembrar em algumas vezes, mas você não pode guardar. Porque quando você guarda, automaticamente o seu coração vai endurecer. É a palavra de Deus que fala sobre isso. Mas o melhor de tudo é que a palavra dele fala que ele tira esse coração de pedra. Ele tira esse coração que não está mais sensível. E ele te dá novamente um coração de carne. E ele te dá novamente um coração sensível à sua vontade. Sensível à sua palavra. E no texto fala que ele não dá somente um coração novo, mas ele também dá um espírito novo. Um espírito avivado. Um espírito que busca por ele. Um espírito que chama por ele, amém? Gente, o Senhor criou todas as coisas, amém? Ele que criou, não foi? E eu fico impressionada com esse órgão, né? Porque quando a gente está apaixonada, o nosso rim acelera? Não. Né? O nosso pulmão acelera? Não. O que acelera? O coração. Não é verdade? Tá, talvez você olhe para mim e fale, faz tanto tempo que eu não estou apaixonada, mas aquele varão que está lá na sua casa, um dia você olhou para ele e o coração acelerou. Talvez hoje não com paixão, talvez hoje por algo que ele não fez. Mas um dia foi por algo que você sonhou que ele iria fazer, amém? Ou só eu passei por isso? A gente se apaixonou muitas vezes já na vida, até encontrar aquela promessa do Senhor Jesus. Então, as adolescentes, já ficam todas com o coração mais acelerado. Porque é assim que acontece, a gente já viveu isso. A gente já viveu o nosso primeiro amor desde pequenininha. Quem aqui nunca teve um primeiro amor na escola, que o coração pulsava, você nem sabia o que era um relacionamento, mas o teu coração sabia. O teu coração acelerava, amém? Quem aqui é mamãe? Temos muitas mamães, temos bebês no ventre ali, bastante mamães grávidas aqui. E, gente, tem coisa mais linda quando você descobre a gravidez, que você vai na primeira consulta, o médico coloca ali, ultrassom, você começa a escutar uma batida e você descobre que é o coração do bebê.
Gente, isso é muito lindo. Isso é emocionante. Sabe, quando a minha filha nasceu, a Sara, não tinha, né, internet assim com tanta facilidade, enfim. Então, para mim, foi uma grande surpresa escutar o coração do bebê. Eu lembro que eu perguntei para o médico, mas que barulho é esse? Porque, né, o coração meu é aqui, ele estava com o aparelho mais embaixo. Eu disse, gente, é o coração do bebê. Eu tinha acabado de descobrir que estava grávida. E aquele coração pulsava. Eu não vou fazer porque eu treinei em casa e não ficou bom. Mas ele pulsava muito forte, né? Ele pulsava muito forte. Eu acho que ele pulsava mais forte que o meu. Então, é uma emoção muito grande, é uma alegria muito grande. E quando a gente escuta isso, não tem, gente, como duvidar da criação. Porque você pensa, só Jesus para fazer isso, como assim? Tem outro coração aqui pulsando, que não é o meu, é o do meu filho, então eu estou gerando uma vida. E isso é só Jesus que faz. O nosso coração, ele também tem um pulsar diferente quando a gente está com raiva, não é verdade? Não é a mesma coisa de quando a gente está apaixonada, ou quando a gente está triste, ou quando a gente está angustiada. A gente sente uma dor tão grande, a gente não quer sentir aquela dor, mas automaticamente é uma dor que sufoca. Vocês sentem isso também? É uma dor que a gente fica, Senhor, tira isso de mim, porque eu não quero sentir isso. Mas a gente sente. Tudo isso são os sentimentos que Jesus colocou dentro de nós. Foi Ele que colocou. E eu até acredito que até as batidas do coração foi pensada. Elas foram pensadas para a gente sentir Ele. É o discernimento do que é bom, do que é ruim. Porque a gente sabe que quando está doendo, não é paixão, não é amor, não é alegria, é algo ruim. Então eu acredito que o Senhor botou essas batidas ali, tão forte como um pulmão, brincadeira, gente, tão forte como um coração, para que a gente viesse entender o que é bom e o que é ruim. Em Lucas 24, 32, eu amo essa passagem, está escrito assim, ó. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Mais uma vez o Senhor falando sobre o coração. Não estava queimando. É mais uma coisa que a gente sente. Quando Jesus está falando conosco, o nosso coração queima. É outra confirmação do Senhor. Quando a palavra de Deus vem do céu para as nossas vidas, o nosso coração queima. E eu amo esse texto, não somente pelo que eu li agora, mas por toda a história que ele traz. Aqui os profetas estavam no caminho de Emaús. E ali havia acontecido a crucificação de Jesus. Gente, eles estavam tristes, né? Porque a promessa tinha sido crucificada. A promessa não estava mais com eles. Então, eles estavam nesse caminho, conversando um com o outro, muito chateados. Por quê? Porque tinham matado Jesus. Tinham matado a promessa. Aqueles que eles acreditavam que era o Messias estava morto. E para completar, o corpo tinha desaparecido. Estava uma confusão. As Marias não tinham encontrado, o anjo tinha aparecido e falado que ele não estava mais lá. Então, aqueles homens estavam sem esperança nenhuma. Então, eles saem conversando, falando de tudo de ruim que tinha acontecido. E Jesus, ressuscitado, encontra eles no meio do caminho. E Jesus começa a conversar com eles. E começa a falar com eles. Nossa, né? E aí, como é que vai a vida? Não foi nessa linguagem, acredito eu, mas resumindo, né? Como vocês estão? O que aconteceu? E eles perguntam, né? De onde tu vem? Todo mundo que vem de Jerusalém sabe o que aconteceu. Crucificaram Jesus. Mataram ele. Aquele que a gente acreditava que era o Messias e hoje é o terceiro dia. E Jesus lá, do ladinho deles, caminhando com eles. Gente, que passagem, fala sério. E é assim muitas vezes na nossa vida.
Muitas vezes a gente passa por coisas, por situações, que a gente está no meio do caminho, está caminhando, está desabafando com alguém, está conversando sobre tudo o que aconteceu, mas os nossos olhos estão tampados, a gente não consegue enxergar que Jesus está conosco, que Ele não nos abandona, que Ele nos encontra no meio do caminho. Foi assim que aconteceu com esse homem, com esses homens. Eles achavam que não tinha mais Jesus com eles, mas Jesus estava ali, caminhando com eles, ressuscitado como tinha falado que ia vir. Mas os problemas, as lutas, né, as dificuldades que eles estavam enfrentando, não deixavam eles verem Jesus. Mas, quando Jesus falou que ia embora, eles pediram para Jesus ficar um pouco mais. E Jesus ali fica, parte o pão, dá para eles, e eles, né, quando eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece. Então, aí vem essa passagem. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto nos falava no caminho e explicava as Escrituras? Eles reconheceram que enquanto Jesus falava com eles, aconselhava, conversava, mesmo eles sem reconhecer, eles reconheceram aqui que o coração deles estava diferente, que eles estavam sensíveis àquela palavra que estava sendo lançada. E é assim que tem que ser na nossa vida. Quando a gente se arruma para vir na igreja, né? Que nem um culto hoje que está lindo, por sinal, vocês estão lindas também. Quando a gente se arruma, a gente tem que entender que isso aqui é para ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor, Ele quer falar sim com cada uma de nós. E Ele fala todo o tempo. Sabe, quando você entrar no seu quarto para orar, que você tenha certeza que o Senhor Jesus está no seu quarto. Que Ele está com você, que Ele vai ouvir a sua oração. Ou no banho, ou no carro, ou caminhando. Eu não sei o momento que você tem com Deus, mas eu sei que em algum momento você busca por Ele, amém? Então tenha certeza disso. Preste atenção em todas as palavras que são lançadas, porque todas as palavras que são lançadas, meninas, elas são vivas. Tudo que está aqui, ó, é para mim e é para você. E em tudo o Senhor fala. Mas muitas vezes a gente espera um sobrenatural. Não é verdade? Muitas vezes a gente acha que para o Senhor falar tem que ter fumaça, né? Tem que ter o céu descendo, tem que ter trombeta. Gente, o Senhor fala de tantas formas. Aqui o Senhor estava falando com esses homens no meio da dor. No meio dos sonhos frustrados, no meio da promessa quebrada, mas o Senhor estava lá falando. Assim como Ele está falando aqui agora. Então, que nós possamos ter o coração, sim, sensível àquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Amém? O coração de vocês está ardendo essa noite? Amém. É o Senhor falando com cada uma. Não foi diferente quando o Senhor foi ao encontro da mulher samaritana. Não foi diferente. Porque, na verdade, o Senhor foi ao encontro daquela mulher. A gente lê o texto que está em João 4, do 6 ao 18. Essa parte, meninas, ela é bem longa, mas eu separei alguns textos aqui para a gente estar lendo juntas, amém? Eu vou ler algumas partes aqui com vocês. João 4, eu vou começar lendo do 6, onde está escrito assim, ó. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo.
Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem bebe desta água terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem está agora e vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Amém? Esse texto é bem longo, aqui conta a história da mulher samaritana, onde o Senhor vai ao poço e tem um encontro com ela. Na verdade, eu falo que ele foi ao encontro dela. Por quê? Porque conta o texto que o Senhor estava cansado e pediu para os discípulos ir lá comprar comida e ele ia esperar naquele poço. Mas ele não precisava parar ali para esperar. Ele não precisava mandar todos ir comprar comida. E era o horário que a mulher ia no poço. Só que ninguém ia no poço meio-dia. Gente, quem aqui gosta de fazer alguma atividade no meio-dia? No meio do sol quente, no calor, com aquele sol pelando. Nem quem é muito fitness quer correr nesse horário. Nem fazer nenhum tipo de atividade nesse horário. Porque o sol é quente. Mas essa mulher, ela ia esse horário, porque ela não era bem vista. Aqui no final a gente vê que essa mulher já tinha tido quantos maridos? 5 maridos. E ela estava no 6º. E o 6º marido não era dela. Essa mulher não era bem vista no meio do seu povo. Ela não era uma mulher que as pessoas gostariam de estar com ela. Ela era uma vergonha, na verdade. Para a época, principalmente. Porque naquela época, as mulheres que agiam dessa forma, que davam mau testemunho, elas eram até apedrejadas. Elas não eram notáveis, ninguém queria estar com ela. E uma mulher, ela nunca tinha voz. E nesse poço, quando Jesus começa a conversar com essa mulher, ela tem resposta para tudo, vocês viram? Jesus pede água para ela. E ela já começa a conversar ali com Jesus. Quem é você para me pedir água? Olha o coração dessa mulher, gente. Olha o coração dela. Era Jesus, mas podia ser qualquer outra pessoa. Ela iria ter uma resposta assim, grosseira. Uma resposta sem paciência por tudo que ela vivia. Então ela fala: quem é você para me pedir água? Você sendo judeu e eu samaritana. Eles não se davam. Conta os estudiosos, gente, que o judeu acordava pela manhã e a primeira oração dele era um agradecimento por não ser samaritano. Então eles não se davam, era uma rivalidade muito grande. Então, para aquela mulher que já estava ferida, que já estava machucada, que já estava rotulada como tantas coisas, no sol do meio-dia, daí vem um judeu pedir água para ela já não estava mais com paciência mesmo. E quando ele começa a falar dessa promessa, dessa água viva que ele tinha para ela começa a questionar tantas coisas, mas você não tem nem com que tirar a água. Como que você vai tirar a água? Gente, era impossível um judeu tomar água no copo de um samaritano. Isso não acontecia. Isso era considerado impuro. Então, para aquela mulher, tinha tantas coisas improváveis naquele momento, naquele lugar. Sabe, era sol do meio-dia, homem não falava com mulher, um cara que ela nunca viu pedindo água. Ela não queria papo com Jesus, na verdade. Ela não queria conversa com ninguém. Ela já ia nesse horário pela dor que ela tinha, por tudo que ela vivia. Mas Jesus estava lá, tentando, conversando, explicando. E quando Jesus fala que se der água para ela, a água que ele tem para ela é uma água viva, é uma água que ela não vai ter mais sede, opa, e ela se interessa. Né? Pensa numa necessidade que você tem aí. Jesus chega para você e fala: olha,
Se tu fizer tal coisa, tu não vai mais precisar fazer outra coisa. Né? Não sei como é a vida de cada um aqui. Né? Se você tomar da minha água, você não precisa mais trabalhar. Gente do céu, ia ter fila nesse poço. Se você tomar da minha água, sua casa não vai mais arrumar. Aleluia! Tem as que gostam, gente. Amém. Eu arrumo a minha arrumadinha, mas eu não gosto. Ainda bem que eu investi na minha filha, né, filha? Que me ajuda. Mas teria filas, porque quando o Senhor fala das necessidades, das coisas que Ele pode nos dar, daí a gente se interessa, não é verdade? Até então ela não estava interessada nesse Jesus aí oferecendo água. Ela não estava acreditando, né? Ela não estava acreditando muito assim nesse papo. Mas quando o Senhor fala que ela não vai mais precisar pegar água, ela se interessa. Por quê? Porque pegar água era um sacrifício para ela. Ir até o poço era muito difícil para ela, por vários motivos. Pelas humilhações que ela passava, por ter que ir sozinha, por nunca ter companhia, enfim, tantas coisas. E ali o Senhor continua conversando com ela, que é muita coisa para ler. Mas quando o Senhor fala para ela chamar o marido dela, ela fala, opa, vejo que tu és profeta. Porque nunca me viu, sabe que eu já tive 5 e o que eu estou não é meu. Tem alguma coisa sobrenatural aí. Aí ela se interessa pelo papo. Daí ela se interessa em ouvir Jesus. Mas, gente, sabe o que me chama muito a atenção nesse texto? É que no 20, quando Jesus, né, fala para ela que ele é o Messias, porque ele fala para ela na conversa, no 20 ela fala assim, ó. Nossos antepassados adoravam neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Eu acho isso incrível. Porque, por tudo que essa mulher era, ela era uma adoradora. Pelo que ela pergunta aqui. Porque ela podia perguntar qualquer coisa para Jesus. Ela estava ali conversando com ele. E ela podia falar qualquer coisa, ela poderia tirar qualquer dúvida. Mas a dúvida dela é, qual o lugar certo de adorar? Onde eu devo adorar? Como eu devo adorar? Gente, então, independente do que aquela mulher era, Jesus conhecia o coração dela. Era isso que ele conhecia. Foi para isso que ele foi naquele poço. Porque olha a resposta de Jesus. No entanto, está no 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem, em espírito e em verdade. Então, quem é que o Senhor procura? Verdadeiros adoradores. Qual foi a pergunta dela? Aonde é o lugar certo para adorar? Então, o Senhor, acima de tudo, conhece o coração daquela mulher. E Ele procura verdadeiros adoradores. E essa noite Ele vai encontrar em cada uma de nós corações verdadeiros e adoradores buscando por Ele. Amém? Porque é isso que Ele busca. É isso que Ele procura. Foi esse o diálogo que Ele teve com essa mulher. E nós muitas vezes, meninas, nos encontramos num poço. Muitas vezes. Estamos lá, achando que estamos sozinhas. Mas Jesus está procurando pelo coração. Está procurando pelo nosso coração. Está procurando por nós. Ele está lá todo o tempo. Ele não é um encontro que não foi pensado. Não foi pensado, sim. Mas a gente vai lá, no sol do meio-dia, buscar água de poço. E o Senhor está falando, eu tenho água viva para você. Mas você pensa, nossa, não, mas essa água viva não é para mim, eu nem sou tão certinha. Eu nem tenho uma vida assim, como o Senhor quer que eu esteja, mas essa água, ela é para mim e é para você. Ela é para todos aqueles que nele crê. E essa água viva que Ele ofereceu para essa mulher, Ele está oferecendo essa noite para cada uma de nós.
Nós não temos que nos apegar, sabe, meninas, no que somos hoje. Nós temos que olhar para o que Jesus pode fazer através da nossa vida. E Ele tem coisas incríveis para fazer. Mas sabe o que é que a gente faz? A gente fica tomando água de poço. A gente vem aqui, toma um pouquinho de água. A gente vai ali, toma mais um pouquinho de água. A gente vai acolá, pega mais um pouquinho de água. Mas a gente nunca está saciada. Porque, na verdade, a água viva a gente não quer. Quando o Senhor Jesus promete a água viva para nós, uma água que mata a nossa sede, sobre o que Ele está falando? Ele está falando sobre o Espírito Santo de Deus, que é nosso, que está sempre conosco. E quando a gente toma dessa água, a gente não busca saciar a nossa sede com qualquer coisa. Não é qualquer coisa que a gente quer mais. Não é qualquer relacionamento que a gente quer mais. Não é qualquer água que a gente quer mais. Essa mulher, provavelmente, ela supria essa carência, essa falta com relacionamentos. Porque ela tinha 5 maridos. Gente, ex-maridos, eram 5 ex-problemas. Mas ela tentava sempre saciar com algo mais, com outro, e nunca estava saciada. Porque tem vazios dentro de nós que é só Jesus que vai preencher. Que não adianta a gente buscar em outras coisas. Ela buscava em relacionamentos. Talvez a gente esteja buscando em festas, em álcool, em drogas, em consumismo. Sabe, em rede social, não que não, eu uso também, não é sobre usar, é como usar, é o que ver. Sabe, gente? E isso é um vazio que a gente vai tentando preencher com qualquer coisa, mas isso não mata a nossa sede. Porque quando a gente deita, quando a gente vai dormir, aquele vazio, ele continua ali. Aquela sede, ela não é saciada. Sabe por quê? Porque é água de poço. Mas quando a gente, toma dessa água que o Senhor Jesus tem para nós, a nossa sede, ela é saciada. A gente pode passar, gente, por muita coisa, mas a nossa sede está saciada. A nossa certeza que o Senhor está conosco, ela está aqui dentro, ninguém tira. Ninguém tira, nenhuma situação tira. Porque você sabe que o Espírito Santo de Deus está com você. Você tem certeza disso. Então você não fica mais esperando o sol do meio-dia para se esconder. Você não fica mais esperando ninguém falar com você, não. Porque você sabe que Jesus vai estar lá, que Jesus vai estar contigo, que você já tomou da água. Mas a gente muitas vezes fica se banhando naquela água, fica só ali, sabe? Eu estudando essa palavra, como eu falei aqui no início, eu sou de Mossoró. Vocês vão até pesquisar a cidade depois. Eu lembrei da minha infância. Gente, quando eu morava mais no interior, não era toda a cidade que tinha água encanada. Sabe, água assim que sai da torneira. Tipo, ali à disposição, não era assim que funcionava. Então, a gente tinha um dia na semana que quem podia comprar água, comprava aqueles carro-pipa, enchia os reservatórios, ou então a gente tinha que se virar ali para buscar água, para lavar roupa, para lavar louça, para tomar banho. E então, muitos lugares, ali onde eu morava, muitas pessoas pegavam, o nome era roladeira. Gente, alguém conhece uma roladeira? Que parece que eu estou falando língua estranha. Amém, tem uma irmã ali que conhece. Então, a gente pegava a roladeira, e ali a gente ia e pegava água em quem tinha poço, ou em quem tinha tanques maiores e que tinha um reservatório de água maior e que podia distribuir ali com a vizinhança. Tinha muito disso, pessoas muito boas, que abençoavam outras pessoas. Às vezes você não tinha um poço perto, mas você tinha um vizinho que tinha um tanque enorme e um coração maior ainda, que não se preocupava em te dar um pouco daquela água para o teu dia a dia. E você ia lá com a roladeira, que era um tambor assim, eu lembro até a cor, era azul, e ali eles amarravam um arame, e ali a gente ia buscar água. As crianças menores já iam aproveitando, já iam em cima do tambor, era uma alegria. Não tinha internet. Então, era a nossa diversão, ir buscar água. E a gente ia, buscava água e voltava e tinha água para a semana. Enfim, gente, eu não precisava ir buscar água, porque lá na minha casa tinha um tanque. Não era tão grande, mas dava para a semana. Amém?
Mas eu adorava ir buscar água com os meus amigos, porque eu sempre fui dessas, eu estava junto. Eu levava a roladeira do meu amigo e ia em cima também, e ali a gente se divertia muito com isso. Mas o que eu quero falar para vocês? É que quem tinha um tanque não podia tomar banho dentro do tanque, amém? Mas eu era criança, não me julguem. Por quê? Porque aquele tanque, o que é um tanque? Vocês não sabem o que é um tanque, né, gente? Vocês sabem o que é um tanque que eu estou falando aqui? É um reservatório grande de água que, para a gente que não conhecia piscina, era uma piscina. Né? A gente nunca tinha visto uma piscina, então aquilo ali era uma piscina para a gente. Então, ali a mãe dizia, não pode tomar banho dentro do tanque. Beleza, gente, né? Só que, no Nordeste, quando chove, a gente toma banho de chuva. E é uma delícia, porque lá é muito quente, a chuva vem rápido e vai rápido. E a gente tomava banho de chuva, eu e meu irmão, no quintal. Então, a minha mãe não ia sair na chuva. O que a gente fazia? Pulava dentro do tanque. E tomava banho no tanque. A gente se arrependia depois, quando via a mãe lavando a louça, quando via a mãe tomando banho, se arrependia, mas o combinado era não contar para ninguém. A água sujava, mas ninguém sabia. E a gente ficava pedindo para chover, para a gente tomar banho de tanque de novo. E na época isso era muito legal para mim e o meu irmão. Era engraçado, era bom, nossa, era a nossa piscina. A gente mergulhava e nadava, era uma alegria, de verdade, tá? Foi muito bom lembrar disso. A minha mãe não está mais aqui para ouvir, então por isso que eu estou abrindo o coração. Porque se na época ela visse, não ia dar certo. E assim a gente fazia, tomava banho naquele tanque. Por que eu estou falando isso? Porque a gente cresce e a gente continua tomando banho de água de poço. A gente vai lá, mergulha, se limpa um pouquinho, daí tá bom, né? Ninguém sabe, a gente se limpou um pouquinho, mas a água ficou lá, parada, já tinha uma sujeirinha que você deixou ali. Daí você se suja mais um pouquinho, não vive o que o Senhor tem para nós, né? Não vive as promessas do que Ele tem para nós, não cuida do coração, tá tudo, né, camuflado, mas vai lá e se banha mais um pouquinho naquela água. Daí volta, deu mais uma limpadinha. Só que aquela água daqui a pouco está tão suja que não está nem surgindo efeito. Você não está mais tomando banho, você já está se sujando já automaticamente naquela água que está impura, que está suja. E assim nós vamos fazendo na nossa vida muitas vezes. A gente volta para o poço. O Senhor tem promessas de água viva, mas a gente volta para o poço. E continua ali, sabe? Se banhando naquela água, tomando aquela água, e uma água que não vai saciando a nossa sede. Então, o que o Senhor quer falar para nós essa noite é que Ele restaura a nossa identidade. Nós somos filhas amadas de Deus. Essa mulher, quando ela entendeu isso, gente, quando ela tirou as dúvidas dela ali com o Senhor, onde ela tinha que adorar, como que ela tinha que fazer, quando o Senhor explicou para ela quem Ele era, ela teve uma vida transformada. Ela teve, conta o texto que aquela mulher, ela saiu correndo de onde Jesus estava. Ela largou tudo e foi ao encontro de Jesus. Ao encontro de Jesus não, desculpa. E foi ao encontro do seu povo, falar tudo o que tinha acontecido. E voltou trazendo muitas pessoas para ouvir o que Jesus estava falando. E ali, ela começou o ministério dela, de evangelista, de missionária. Teve sim a sua vida transformada, porque o texto diz que muitos aceitaram Jesus perante aquele testemunho, diante daquele testemunho, diante daquela mudança, diante daquela mulher. Aquela mulher que ninguém dava nada, aquela mulher que ninguém acreditava. Hoje nós estamos aqui falando dela. Amém? E vai ser assim também na nossa vida. Não importa como foi até agora, não importa. Eu vou pedir para o louvor, vir fazer um louvor para a gente. O que importa é o que Jesus vai fazer com você, agora. Só que para isso você tem que se posicionar. Você tem que mudar as suas atitudes, as coisas que não estão te levando para o caminho que o Senhor tem para você. Gente, é algo tão lindo o que o Senhor tem para cada uma de nós.
Sabe, não é que vai ser tudo fácil, não é sobre isso. Mas é sobre uma água que ela sacia a nossa sede. É uma água que nos preenche. Quem já tomou dessa água aqui? Amém? Muitas mulheres já tomaram dessa água. Então entendem o que eu estou falando.